retomando então a nossa reflexão, esse segundo modelo de capitalismo, então o capitalismo do estado de bem-estar social, ele vai ter como uma das suas principais referências teóricas John Maynard Keynes. Keynes vai teorizar, digamos, né, esta outra forma de organização do capitalismo e vai viabilizar, do ponto de vista conceitual, a ideia da intervenção estatal no âmbito do livre mercado. Ou seja, o que se tinha ali era uma economia capitalista com intervenção estatal. Não confundir com a experiência socialista soviética, né, propriamente dita, que se organizava a partir de uma eliminação dos mecanismos de mercado. No estado de bem-estar social, você mantém o livre mercado, mas o livre mercado vai ser regulado, controlado, às vezes induzido, estimulado, corrigido pela intervenção do Estado. Então, fundamentalmente, o que Keynes traz é exatamente essa perspectiva, que o capitalismo, se baseado somente nos mecanismos de livre mercado, ele cavaria a sua própria destruição. Isso Marx já tinha apontado no século XIX, que pode ser assim, esta tendência natural do capitalismo às crises, né, de crises no sistema, chegaria um momento que você teria uma crise do sistema. Então isso Marx já tinha apontado no século XIX, mas na perspectiva de superação do capitalismo. E Keynes já vai elaborar uma teoria que, de certa forma, salva o capitalismo, né? Então, Keynes tem uma posição, pode dizer assim, bastante ambígua na história do pensamento econômico, que você pode lê-lo no sentido daquele autor que salvou o capitalismo. Nesse sentido, ele desenvolve uma teoria que é funcional aos interesses da burguesia, e você pode, ao mesmo tempo, interpretá-lo como um autor que trouxe inúmeros benefícios à classe trabalhadora, na medida que ele vai exatamente postular um padrão de intervenção estatal na economia que vai ser fundamental para os processos de distribuição de renda. E é exatamente isso que vai caracterizar o estado de bem-estar social. Então, o Estado passa a fazer uma forte intervenção social e regulatória nas dinâmicas próprias do livre mercado. E aí, então, o que nós vamos ver exatamente nesse período, a partir dos anos 30, 40, né, apesar de ser um movimento que já vem desde lá do final do século XIX, mas ali vai se configurar especialmente nos países europeus, na América do Norte, mas isso vai ser copiado também, né, Brasil, em outros lugares, né, América Latina, assim por diante. São processos através dos quais você inibe, em certa medida, a concentração do capital. Ou seja, você não impede o processo de concentração de renda, mas você vai criando uma série de mecanismos, legislação trabalhista, políticas sociais financiadas por tributação progressiva, que incide especialmente sobre a acumulação do capital. Uma série de políticas na área de educação base, de educação pública, saúde pública, assistência social, então institutos de previdência social. Então esses mecanismos eles vão reduzir o processo de concentração de renda. Não é que não ocorresse processo de concentração de renda, mas esse processo, a velocidade da concentração fica contida exatamente por esses mecanismos de distribuição de renda, e nesse sentido você acaba desenhando uma pirâmide social mais ovalada, como a gente já comentou quando analisou lá o contexto social. E esses processos de distribuição de renda fazem com que, pode ser assim, a classe trabalhadora consiga se apropriar um pouco mais do crescimento econômico possibilitado pelo capitalismo. Isso vai ficar muito claro, vai ser bastante exitoso, especialmente nos países europeus, na América do Norte, mas vai ser imitado também em outros países. Bom, o nosso vídeo está ficando já pesado, a gente para aqui e já continua já já.